A Guerra Franco-Prussiana. Para entendermos como essa guerra aconteceu, primeiro temos que entender o que estava acontecendo na Europa. Pois bem, no ano de 1852, então, a França virou de novo um império. No caso, o seu imperador, Napoleão III da França. E ele queria, então, tornar a França um estado grande e dominante na Europa, assim como aconteceu quando Napoleão I tomou o poder da França e dominou quase toda a Europa. Porém, Napoleão I não conseguiu seu objetivo e Napoleão III queria tentar isso de novo. Pois bem, em 1815, com a derrota de Napoleão, acabaram criando então a Confederação Norte-Germânica, que não era realmente um país, era mais uma associação simples e econômica. E a ideia de criar realmente um país chamado Alemanha, que incluísse todos os povos alemães, era algo meio discutido nessa época. No ano de 1867, a Prússia, então no comando de Bismarck, que queria reunificar a Alemanha, criou a Confederação Norte-Germânica, depois de algumas guerras que a Prússia acabou se envolvendo. Só que, porém, ele precisava dos estados do sul, que está em amarelo. Porém, ele sabia que ele não poderia começar a se expandir dessa forma em guerra. Então, ele precisava que os estados do sul, por livre e espontânea vontade, se juntasse a ele. Porém, tinha um obstáculo, que era a França, que tinha muitas influências nesses territórios e não vai permitir sua integração com a Prússia. Então, o plano de Bismarck era fazer com que a França declarasse guerra contra a Prússia, para assim ter o apoio dos estados germânicos e evitar interferências térmicas. Então, ele esperou a oportunidade chegar. Até que em 1868 aconteceu uma revolução na Espanha, chamada La Gloriosa. Não sei se eu falei certo, mas tudo bem. Que fez a rainha Isabel II abdicar do trono. Aí a Espanha era um reino sem rei. Aí eles mandaram uma carta convidando o príncipe Leopoldo para ser o próximo rei da Prússia. Porém, Guilherme I, o próprio rei da Prússia, não queria aceitar isso. Porém, o Bismarck viu essa oportunidade da França ficar 100% furiosa com os prussianos e declarar guerra. Então, eles insistiram que Leopoldo aceitasse o trono. Quando a França descobriu isso, eles ficaram 100% furiosos, até porque a Prússia ganharia um forte aliado e deixaria a França encurralada. Então Napoleão demandou que Leopoldo não aceitasse o trono. E ele falou, ok. Só que, porém, 12 de julho de 1870, Napoleão mandou um embaixador para conversar pessoalmente com Guilherme I, só para ter certeza que Leopoldo não iria aceitar. E ele falou ok. Então, no mesmo dia, então, Guilherme I, então, mandou uma mensagem para Bismarck, para mandar para os jornais sobre o ocorrido. Porém, antes de mandar para a imprensa, Bismarck alterou o texto, encurtando e mudando o sentido das frases. Aí, quando esse texto alterado chegou aos jornais franceses, eles ficaram 100% furiosos, porque parecia que Guilherme I tinha desrespeitado o embaixador e não tinha dado a mínima para as exigências francesas. Então, com isso, a França declara guerra oficialmente à Prússia, iniciando assim a Guerra Franco-Prussiana. Pois enfim, já logo de primeira, então, os estados do sul se alinham imediatamente com a Prússia, e isso ferrou com os planos franceses, já que eles esperavam a ajuda desses estados e talvez até da Áustria. Porém, se formos ver pelo lado prussiano da história, tudo ocorreu como planejado. Napoleão III achou que iria derrotar a Prússia e retomar os prestígios da Europa, porém seu exército não era tão bem treinado quanto o exército prussiano. A sua maior vantagem era o rifle francês, que era bem superior ao rifle prussiano. Pois bem, os franceses então começaram a fazer uma linha defensiva na sua fronteira, porém os prussianos conseguiram mobilizar um exército gigantesco, e apesar de sofrer pesadas baixas por causa dos rifles franceses, a Prússia conseguiu vitórias consecutivas para cima dos franceses, e eles são obrigados a recuarem um pouco. Depois de uma outra derrota da maior batalha da guerra, Napoleão III então resolveu cuidar disso pessoalmente.
junto com o exército francês. Porém, o exército francês conseguiu cercar Napoleão III e seu exército, então ele é obrigado a se render. Sim, o Napoleão III já tinha sido pego nas primeiras semanas de guerra. Aí depois disso, então, a França voltou a ser uma república. Então, o novo governo então tenta um jeito de contra-atacar os prussianos. Porém, os prussianos conseguiram marchar livremente até Paris, onde começaram a fazer um cerco na cidade. E os franceses então tentaram várias vezes quebrar o cerco, porém eles nunca davam certo. Depois disso, então, em Paris as coisas estavam um caos, a comida acabou e os franceses começaram a matar cachorros, cavalos, ratos para poderem se alimentar, e ficou assim por 4 meses. Então a França viu que não teria como ganhar, então ela já começou a fazer negócios de paz. Enquanto isso também os Estados do Sul decidiram então se juntar com a Prússia. Aí no dia 18 de janeiro de 1871, no famoso Palácio de Versalhes, Guilherme I é coroado o imperador da França, nascendo assim o primeiro império francês. 10 dias depois, o governo francês se rende, dando fim à guerra. O tratado de paz então imposto pelos alemães foi pesado. A França deveria reconhecer o famoso Império Alemão, pagar uma dívida de mais ou menos 5 bilhões de francos, e o mais doloroso, a França teria que ceder as regiões de Alsácia e Lorena, ou seja, um território com alto número de germânicos e minérios muito importantes para a França. Era um lugar mais valioso da França, ou seja, a França foi completamente humilhada pela Alemanha, o que criou um sentimento de revanchismo dos franceses contra os alemães, sendo esse um dos principais motivos da França entrar na Entente e, obviamente, na Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse, então eu sei que ele ficou um pouquinho melhor do que o outro vídeo da Primeira Guerra Mundial, né? Já que o vídeo da Primeira Guerra Mundial foi muito complicado, esse aqui não foi muito difícil assim de pesquisar, editar nem nada. Aí se vocês puderem deixar na descrição do vídeo aí guerras que vocês queriam ver aqui do canal, também histórias, tá? Eu trago sem problemas, tá? Então, pessoal, o vídeo foi esse, então, se vocês puderem deixar o like, ajuda demais, tá bom? Também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do meu canal, certo? Então, no mais é isso, tchau, até o próximo vídeo.